Poucos sabem, mas o rio Tâmisa, em Londres, recebe cerca de 40 milhões de toneladas de esgoto sem tratamento por ano. Cada tempestade transforma o curso d'água da cidade em um esgoto a céu aberto, chocando turistas, ameaçando a vida selvagem e causando constrangimento. Uma capital global que se orgulha do progresso, o problema não era a negligência, mas sim o crescimento. Os esgotos de Londres, feitos na era vitoriana, já foram invejados mundialmente. Porém, um sistema feito para o século XIX não suporta as demandas de uma mega cidade atual. No início dos anos 2000, extravasamentos de tempestade eram despejados no Tâmisa quase toda semana, poluindo o rio, matando peixes e gerando ações legais de órgãos ambientais. A solução devia corresponder à gravidade da crise. Engenheiros propuseram um túnel interceptador sob a capital, capaz de capturar tempestades, armazenar milhões de metros cúbicos e levar os fluxos para estações rio abaixo. Concebido tanto como uma maravilha da engenharia civil, quanto como uma necessidade ambiental, esse super esgoto se tornaria a maior modernização do sistema de águas residuais de Londres em 150 anos. Essa visão acabou de se tornar realidade, com o túnel agora totalmente operacional em 2025 e transformando a maneira como Londres protege seu rio. Hoje, vamos mergulhar no megaprojeto do túnel Thames Tideway de 6 bilhões de Londres. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor maneira de apoiar este canal. As origens do túnel Thames Tideway remontam a Londres vitoriana. Em meados do século XIX, o rio Tâmisa havia se tornado um esgoto a céu aberto, com resíduos brutos fluindo diretamente para a água. No verão de 1858, o infame Grande Fedor tomou conta do parlamento, forçando uma ação urgente. A resposta foi o sistema de esgoto revolucionário de Sir Joseph Bazalgette. Mais de 1.800 quilômetros de esgotos alimentam interceptores ao longo do Tâmisa, reforçados por diques que remodelaram a orla da cidade. Finalizada nos anos 1860, essa rede eliminou a cólera de Londres e permitiu a criação da metrópole moderna. Por mais de um século, essa rede de esgoto serviu bem a Londres, mas no final do século XX, seus limites ficaram evidentes. Projetada para 2 milhões, agora enfrentava problemas com quase 9 milhões de habitantes. A urbanização trocou áreas verdes por concreto, diminuindo a drenagem natural ao transportar águas residuais e pluviais juntas. Chuvas intensas sobrecarregavam os canos e os pontos de extravasamento despejavam diretamente no Tâmisa. Esses extravasamentos de esgoto já vazavam constantemente no início dos anos 2000, liberando até 40 milhões de toneladas de água poluída por ano. A ecologia do rio sofreu, remadores e navegadores se afastaram e os órgãos reguladores exigiram providências. A Thames Water, maior companhia de água do Reino Unido, sofreu pressão crescente sob diretrizes europeias. Para garantir uma solução duradoura, o governo do Reino Unido e a Thames Water estabeleceram um novo provedor de infraestrutura no início do século XXI. Dessa parceria surgiu o Thames Tideway Tunnel, um megaprojeto ambicioso para proteger o Rio de Londres para o próximo século. O Thames Tideway Tunnel é impressionante em tamanho e ambição. Com 25 quilômetros de extensão, de Acton, no oeste de Londres, a Abbey Mills, no leste, ele segue paralelo ao Tâmisa, sob áreas históricas e densamente construídas. Com 7,2 metros de diâmetro, comporta um ônibus de 2 andares e é um dos maiores túneis de esgoto da Europa. A profundidade vai de cerca de 30 metros no oeste a 70 metros no leste, garantindo gradiente hidráulico constante e evitando interrupções na superfície. O objetivo do túnel é simples, mas poderoso: interceptar o esgoto dos pontos de transbordamento mais poluentes da cidade antes que ele entre no Tâmisa. Ao todo, 34 extravasores de esgoto estão ligados por poços e túneis menores. Quando chuvas fortes sobrecarregam o sistema existente, em vez de transbordar para o rio, o fluxo é desviado para o túnel Tideway.
O túnel pode armazenar até 16 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a quase 600 piscinas olímpicas. Quando a pressão da tempestade diminui e a capacidade de tratamento, os fluxos são bombeados para o leste pelo túnel Lee até Bergton, estação de tratamento de esgoto, maior instalação desse tipo na Europa. Além da função principal, o túnel Thames Tideway deixa um legado visível na orla do rio. Diques de contenção usados na construção dos poços viram novos espaços públicos. Mais notavelmente, o aterro Bazalgette em Blackfriars, o primeiro novo aterro à beira do rio em 150 anos. A construção do túnel Thames Tideway foi uma conquista de engenharia comparável aos esgotos do século XIX de Bazalgette. O vasto projeto foi dividido em 3 seções principais: Oeste, Central e Leste, cada uma gerenciada por um consórcio diferente. Para que várias máquinas de perfuração atuassem simultaneamente, foram baixadas em poços de até 30 metros de largura e 60 de profundidade. Quando ativadas, essas máquinas cortavam a argila de Londres, camadas de giz e cascalho, instalando segmentos de concreto pré-moldado para revestir o túnel. À medida que avançavam, a precisão exigida era extraordinária. Um desvio de poucos centímetros poderia causar desalinhamento nas próximas seções. Arranjos de monitoramento de recalque em superfície protegiam edifícios históricos e a rede subterrânea. A construção não se restringiu à escavação de túneis nos 21 pontos de conexão. Foram escavados enormes poços, muitas vezes em locais apertados na orla ou no centro. O Cais Chambers, em Bermondsey, precisou de uma das maiores ensecadeiras da Londres moderna, construída no Tâmisa, para possibilitar escavações seguras abaixo do rio, sem alagamentos. A retirada do material escavado foi um sucesso logístico. Ao invés de lotar as ruas de Londres com caminhões, correias transportadoras e barcaças usaram as marés juntas. No auge, 150 barcaças por semana transportavam material rio abaixo, reduzindo cerca de 600 viagens de caminhão por dia. Mais de 98% dos 7 milhões de toneladas de entulho foi transportado assim, e grande parte reutilizada para criar habitats em Rainham Marshes. A escavação dos túneis terminou em 2022, dando início ao comissionamento, com conexões das instalações, testes de válvulas e desvio gradual dos fluxos. Em 2024, a parede para o túnel Lee foi rompida e no início de 2025, todo o sistema estava operacional, capturando esgoto durante tempestades conforme planejado. A trajetória financeira do túnel Tideway foi tão complexa quanto sua engenharia. As estimativas iniciais previam a construção em 48 bilhões, mais 14 bilhões para trabalhos preparatórios, mas as interrupções causadas pela Covid-19 acrescentaram cerca de 300 milhões. Os custos finais agora estão estimados entre 57 e 63 bilhões. Para liberar tanto dinheiro, o governo aprovou um modelo inovador e financiou o projeto diretamente, não a Thames Water. A Bazalgette Tunnel Limited, operando como Tideway, foi criada como fornecedora de infraestrutura regulada, com apoio de investidores como Allianz e Dalmore Capital. Ela cortou o financiamento privado barato devido a um pacote de apoio ao risco do governo. Clientes da Thomas Water pagam uma sobretaxa anual de 20 a 30 libras nas contas por décadas. A inauguração oficial do túnel ocorreu em maio de 2025, com a presença do rei Charles III. Conclusão adequada para quase uma década de trabalho. E um século e meio após o triunfo original de Bazalgette, um megaprojeto desse porte inevitavelmente atraiu críticas. O aumento de custos foi tema frequente, com opositores destacando a conta de 57 a 63 bilhões repassada às famílias, já sobrecarregadas com altos custos de serviços públicos. A remuneração dos executivos gerou polêmica após o Chief Executive Officer da Tideway receber um aumento de 600 mil libras em 2025, mesmo com estouros de orçamento, ampliando as preocupações sobre lucro acima do interesse público. A engenharia trouxe desafios.
Escavar túneis sob edifícios históricos, metrô e bairros densos foi complexo e a obra trouxe transtornos às comunidades ribeirinhas. A Covid-19 gerou atrasos e desafios de segurança. Ambientalistas sugeriram sistemas de drenagem superficiais mais ecológicos para substituir o túnel, mas engenheiros alegaram que a densidade de Londres exige um interceptor profundo. O debate destacou um paradoxo. Megaprojetos são caros e polêmicos, mas muitas vezes são a única solução viável. Os benefícios do túnel Thames Tideway já estão claros. Seu maior impacto é ambiental, capturando cerca de 95% do esgoto que antes entrava no Tâmisa e reduzindo os transbordamentos para apenas alguns dias por ano. Mesmo em tempestades intensas, as operações iniciais mostraram que ele armazena centenas de milhares de metros cúbicos por evento de chuva, volumes que antes devastavam a ecologia do rio. A água mais limpa sustenta peixes, aumenta a segurança para remadores e navegadores, reduz riscos à saúde pública e permite ao Tâmisa se recuperar como rio urbano saudável. O projeto gera benefícios cívicos e culturais. 7 áreas à margem do rio viraram espaços públicos, incluindo a ventilação do cais Baseljet. Colunas inscritas com poesia destacam como a infraestrutura pode enriquecer a cultura economicamente. Isso criou milhares de empregos e vagas de aprendizagem, enquanto o transporte de resíduos por barcaças reduziu as emissões e criou novos habitats. O mais importante é que o túnel aumenta a resiliência de Londres contra tempestades climáticas. O túnel Thames Tideway representa o compromisso de Londres em proteger seu rio e investir em infraestrutura para as futuras gerações. Ele foi projetado para durar mais de um século, protegendo os londrinos da poluição e preservando o Tâmisa como a principal característica natural da cidade. Apesar de caro e controverso, a alternativa de permitir que milhões de toneladas de esgoto entrem no rio anualmente era insustentável. Ao concluir o túnel, Londres assegurou o futuro do sistema de águas residuais, recuperou a saúde do rio e criou espaços públicos que vão perdurar além dos transtornos da obra. No futuro, o túnel precisará de manutenção e pode receber sistemas sustentáveis de drenagem. As mudanças climáticas desafiam, mas ele garante resiliência essencial. No fim, o superesgoto ilustra o paradoxo dos megaprojetos, caros e complexos, porém transformadores quando concluídos. O que acha desse megaprojeto? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.